Isso aí que você falou, né? Isso é importante e muito importante, porque é o que realmente acontece, a influência, mas não é só por parte do crime. É esse que eu acho que é a desvantagem da polícia no Brasil, minha opinião, né? Eu acho que a desvantagem está nisso aí, porque não é só o crime que influencia, não é só o crime que influencia as molecadas a entrar no crime, é Sim, a música, é a sim. música, o funk, que nem você estava falando do funk, eu falei já aqui no Globo, já falei em outros lugares também, influencia muito, muito, muito Você mesmo, sabe, você é a porque prova do que eu tava falando. Do que eu falei porque sobre quando a eu era influência do moleque, que é organizado no funk. E muitas vezes pessoas ignorantes acham que a gente tá querendo criticar a cultura, mas não é. É uma visão né? diferente de quem tá mais próximo ali, de quem sabe, quem tá na proximidade, entender a dinâmica do negócio do jogo, né? Pô, porque o moleque tá lá, que nem eu falo de mim, eu tava lá na quebrada, aí eu via meu pai trabalhando, vi o traficante da boca ganhando dinheiro, parado, e meu pai trabalhando, malemate o dinheiro para nós comer em casa, passar uma dificuldade. Mas não me envolvi por dificuldade, e sim Sim. por falta de vergonha na cara. Mas essa era a minha realidade. Uhum. Aí eu ouvi uma música, ouvi o cara falar lá que nem você estava falando aí do funk, o cara tem uma letra de música que ficou na minha. Eu tenho ela de cor, porque eu cresci ouvindo, que fala se mais não bota no crime tem conceito. Entende? Eu É a sei qual que é letra da essa música, música, eu sei. né? Tem essa Uhum. música. Entendeu? Então você cresce ouvindo aquilo ali, que a polícia não presta, que se você pegar um bota, se os caras é verme, os caras é lixo e tal. Isso. Você cresce ouvindo aquilo, as músicas vêm naquilo. A sua realidade, os traficantes falam aquilo, a música reforça aquilo. Aí você liga a televisão, as grandes mídias, até perdão falar isso aqui, ô Glauco, as grandes mídias vai e bate na mesma tese. O policial alvejou o suspeito. Você pode reparar isso daí na matéria. Pode É reparar. isso aí. Você não precisa ter muito neurônio, não. Você vai lá e vai ver. O policial alvejou o suspeito em suspeita troca de tiro. É aí que tá. Em suspeita, né? Em suposta, alguma coisa assim. Agora, quando é o contrário, não, fala que foi culpa do policial, que o policial não estava preparado, que o policial. Então a mídia já está fazendo isso, entendeu, Sim. Glauco? Já vem fazendo isso. Aí o funk confirma isso. Que né, eu coloquei exemplos aqui, que eu falo o nome mesmo, do MC lá. Ele foi preso na cadeia, o Cauã. O que você falou aí, só para reforçar o que você falou aí. Foi preso na cadeia, falou que foi injusto, beleza. Saiu da cadeia, fez a música de ladrão de Rolex. Foi no programa da Fátima Bernardes agora, no encontro, desculpa falar, foi lá como artista. Hum. Mas no baile dele, você pode pegar o baile dele, a abertura do baile dele, pela minha vida, pelos meus filhos, a abertura do baile dele começa com a música FAC, que significa assim, ó, FACCAO, FAC 1533 é o que? Sigla de ladrão. O cara que faz baile todos os dias, abre o baile dele todos os dias com a música do PCC 1533, o Nante sabe o que significa, Sim. todos os dias, tava no programa da manhã, pô. Entende? Então, essas coisas estão influenciando em muito jovem. E não é por causa de cultura. Cultura não é você falar que uma mulher não presta e que você vender droga você vai ficar rico. Isso daí não é cultura. Entendeu? Eles usam isso A daí cultura é para. desculpa, né, meu? A cultura é a Usam isso daí desculpa para para poder poder falar que, inserir isso aí. que. Na realidade, Eles, quando em eu vez de falo ser negócio de de cultura, para falar que quem é contra tá militando. Ou quando que eu quem é falo para contra é você de preconceituoso. escravidão mental, é justamente isso. É você escravizar mentalmente as pessoas. É você fazer elas acreditarem. E quanto mais toscas, mais por baixo essas pessoas estão, mais fáceis são de ser dominadas, tá? Bom, eu falo que na vida a gente existe as pessoas de mente forte e as de mente fraca. E o moleque que muitas vezes está indo nesse embalo, não é nem por culpa dele, às vezes. É pelo meio que ele vive, é pelas referências que ele tem no meio social dele. E para esse jovem, muitas vezes, a mente dele é fraca porque não teve ninguém nem perto para fortalecer. Às vezes o moleque não tem nenhum pai, uma mãe para dar um conselho, muitas vezes. Ou às vezes tem também e vai porque a mente talvez não foi fortalecida. Talvez o pai não soube fortalecer a mente da maneira adequada. Então, assim, eu costumo dizer que na sociedade existem as pessoas com a mente forte e com a mente fraca. E o que tem a mente forte, ele domina, ele tende a dominar. E geralmente, o que tem a mente forte, muitas das vezes, ele quer fazer com que todas as outras estejam com a mente fraca para ele estar no domínio. Então, assim, independente se é o cara que está no topo da facção, se é o cara que está no topo da política, ou no topo da mídia, no topo dos poderes sociais, esse cara quer que todas as outras pessoas estejam com a mente fraca para que eles exerçam domínio sobre essas pessoas. Então,
Na maioria das vezes, isso aí que você tá falando, ô, Frank, você tá mostrando na prática o que acontece. Eu tô falando para você, de repente, o porquê que isso acontece. O porquê disso acontecer. Porque existem seres maldosos, na maioria das vezes, que querem dominar a mente dessas pessoas. E quanto mais falando na língua, quanto mais de chapéu atolado o povo tiver, irmão, pra esses caras é melhor. Entendeu, meu? Quanto Sim. mais tiver de chapéu atolado, os caras é interessante. Porque você domina no voto, muitas vezes você leva um auxílio lá pra pessoa que é mais humilde, você consegue comprar o voto dela, na maioria das vezes. E auxílio besta, tá? Infelizmente a gente vê aí, cara, que troca o voto da família inteira por uma cesta básica. 2024 não acontece. Mano. Acontece, infelizmente. Então aí é a política do assistencialismo. Primeiro eu te empobreço, em vez de eu te ensinar a plantar, por exemplo, até uma horta, você colher do seu próprio trabalho, a horta é um modo mais visual de se falar. Em vez de ensinar o cidadão a produzir, em vez de eu ensinar, chegar lá na periferia, levar para o jovem da periferia oportunidades, de repente, para ele fazer um curso de TI, que tem 700 mil vagas abertas no país, eu levo o jovem para, muitas vezes, eu levo ele para o fluxo, ensino ele a ser bandido, que é mais fácil de eu dominar. Ou ensino ser traficante, ser no seu olheiro da biqueira. Não leva oportunidade. Tá entendendo? Para esse cara produzir, para ele se tornar um cara honesto, ele ganhar dinheiro honestamente. Dormir todo dia, deitar em casa lá, deitar no travesseiro, colocar a cabeça e dormir tranquilo, em paz, sem medo da polícia tá batendo na porta. Sem medo de repente, ter que sair no pinote, tá corrido, ter que se esconder embaixo da cama, ficar... Tá entendendo? É muito mais fácil, porque esse cara, geralmente, quando ele constitui uma família, esse cara que estuda, que se forma, geralmente esse cara, ele acaba não dependendo do Estado. Então, eu não tenho como ir lá e comprar o voto dele muitas vezes com a cesta básica, porque esse cara, ele tem uma capacidade maior de discernimento. Eu fortaleci a mente dele. Então, geralmente as pessoas que estão no topo, e as maldosas principalmente, elas jamais vão querer que a mente de quem está embaixo seja fortalecida para ser usada muitas vezes contra ele mesmo que tem a maldade no coração. Entendeu? Irmão. E esse camarada, ele vai ver, ele já é mente fraca. Aí ele vai ver aquele glamour ali e ele vai achar que vale a pena. Mano. Nada justifica, o Frank mesmo já acabou de falar aí, e é até bom ele falando Sim. isso. Não foi a pobreza, não foi a dificuldade, nada disso, porque essa é quase que a maioria da população brasileira, né? E, no entanto, a maior parte dessas pessoas optaram pelo caminho honesto, né? Sim. É o cara que é mente fraca, o cara que é vaidoso, o cara que quer ter glamour, né? Exato. O cara que tem muito ego, ele quer ter destaque, o cara que é inseguro, ele quer ter um poder, uma arma, ele vai exercer uma covardia em cima de um outro grupo, de uma menina. Então, é um monte de defeitos, né? Que faz o cara, né, ser vítima e presa fácil, né, cara, do crime. Você citou um ponto interessantíssimo. Você falou a palavra o ego. Muitas vezes tem algumas características do ser humano que muitas vezes são observadas como negativa e às vezes elas não são bem canalizadas. Por exemplo, você pega um cara que tem ego, de repente, se você souber trabalhar ele pode virar, sei lá, um cara tem o cara que tem ego, geralmente ele tem um espírito aguerrido também. É um cara que, ele quer crescer. Então, se você pega um moleque de repente desse, que ele tem um ego, que ele quer estar presente, você consegue usar ele como potencial para ser um presidente de uma empresa, de uma indústria. Sim. Mas esse não agir. O maior material, o material mais escasso que a gente tem no nosso país hoje é o material humano. A matéria-prima que nós não temos é o ser humano. Para analisar. De matéria-prima nós temos tudo no nosso país. Ninguém ganha eu acho que não tem país no mundo que tem mais recursos naturais que a gente. Mas não deixam formar mente brilhante. Não deixa. Por que a gente não tem chip mesmo? Por que a gente não tem chip aqui no Brasil? Por que a gente não tem... Por que a gente tem que trazer tecnologia lá de fora, da China? Tem que comprar tudo da China. Celular. Por que eu não tenho um foguete no Brasil? Tá entendendo, irmão? Por que os caras não investem na nossa educação de fato?
Se você pegar o Japão é um dos países mais tecnológicos do mundo. O Japão praticamente foi devastado menos de 100 anos atrás. Por que o Brasil não acompanhou? O Brasil não foi devastado nesse período. Só que ele vem sendo devastado diariamente. A nossa juventude, ela vem sendo corrompida. É igual falou aqui, ó, a molecada tá lá no meio do funk, a molecada tá... Eu tô falando do funk toda hora, mas daqui a pouco os caras vão falar que eu sou o inimigo número 1 do funk, mas eu vou falar. A molecada, nossa juventude tá sendo perdida pro crime, pro alcoolismo, pro mundo das drogas e em largos passos, cara. Igual eu falei, hoje nós não temos mais... Se você catar, por exemplo, um Senai da vida, que antigamente, década de 80, a grande maioria dos jovens estavam no Senai para, de repente, arrumar um emprego numa indústria, para poder trabalhar, para poder produzir. Os nossos jovens, as ETECs hoje em dia, dependendo da região, você vai lá, tem meia dúzia de aluno, pô. Escola técnica. E não tem mais emprego também, as empresas com dificuldade saem das cidades. Sim. Você pega uma região aí, Rio de Janeiro, tem um monte de empresas que já saíram dali faz tempo, porque tu não consegue transitar com tua carga, você tem que pagar um imposto pro crime para trabalhar ali. Entendo. Então também. você São outras dificuldades um monte também. de dificuldade, aí sai o emprego, sai especialização técnica, sai tudo. Aí começa a entrar em colapso a sociedade, porque aí o cara vai procurar outras oportunidades. Agora, com tudo isso, ô Frank, a opção pelo crime foi por quê? Foi porque não teve oportunidade? Porque teve pobreza? Foi o quê? Para mim, o principal foi a falta de vergonha na cara. Mas também, por causa do que, Gabriel? Tem que ser falado aqui. Se eu moro na quebrada e vou para a escola todo dia certinho, vou trabalhar lá na feira, eu vou ser zoado, Gabriel. Eu vou ser zoado. As meninas não querem ficar comigo, os caras não querem ser meu amigo, os outros vão me cheirar de comédia, eu vou ser o bunda mole da quebrada, o cara que ninguém chama para ir para uma festa, o cara que ninguém chama para nada, entendeu? Tipo, zero esquerda. Essa é a realidade da quebrada. Você vai ser o cara, que vai ser colocado de lado, o patinho feio. Vai ser o errado. Estando certo, você vai ser o errado. Essa que é a verdade. Mas, ô Frank, você tem que entender esse ponto, né, cara, que eu falei, né? Isso é um pouco da nossa vaidade gritando com a gente, né? E a nossa insegurança, né? Porque mas se você sabe... um moleque de 13 anos, Glauco, como explicar isso? Que ele tá sendo vaidoso. Eu entendo. Isso que tá. A influência que a realidade minha é aquela ali, tipo... Eu entendo. Se eu for trabalhar, eu sou usuário. Se eu for com os caras, eu sou monstro. Se eu for pro baile funk, pô, as meninas tá no baile funk. Entendeu? Os bailes de favela, o fluxo. O ser humano, ele tem necessidade de pertencer a uma tribo. A um grupo. Falou tudo. E aí, quando você se vê pertencente a essa tribo, a esse grupo de pessoas igual você ali, né? Por que o nome é marginal? Porque eles estão à margem, né? Tá à margem ali da sociedade, né? Então, e quem permite essa margem? Quem permite essa margem é desse sistema destrutivo que nós temos aí. Agora, realmente, cada vez mais, nós vamos ter dificuldade de segurança pública, porque você tem uma legislação que protege o jovem, a criança e o jovem, né? Que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a penalidade do Estado, o poder punitivo do Estado, ele é mais leve porque é uma criança e você tem que proteger a infância. Uhum. Em tese, né? Isso aí é o romantismo da lei. Só que cada vez mais o tráfico está usando uma mente não formada, uma mente de 12 anos, 11 anos, que não tem uma base familiar, porque também atingiram o seio da família, né? Então, o pai é alcoólatra, é drogado, bate na mãe e tu não tem referência religiosa, não tem nada. Aí o que o crime faz? Traz esse moleque. Pô, calma aí, vamos pegar esse menor aqui, que o menor ele não vai preso. É isso aí. Aí pega um menorzinho desse aí com nada na cabeça, um monte de adulto não tem nada na cabeça, uma criança de 13 anos. Tem. Não é isso?